nós temos vários percevejos que podem estar associados à cultura da soja. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a professora Wanda Pietrovski vai nos falar sobre percevejo, o que eles causam nos cultivares de soja. Falando agora um pouquinho nessa discussão sobre manejo de pragas em soja, vamos falar um pouco dos percevejos, né? Então, os percevejos, nós temos vários percevejos que podem estar associados à cultura da soja. Nos últimos anos, a espécie que tem se destacado com praticamente 70% a 80% da população da soja é o percevejo marrom, o que tem o nome científico de Eusquistos zeros. O percevejo marrom, dentro do complexo de percevejo que nós temos, ele é o com menor potencial de dano, né? Então ele tem menos potencial de dano que as outras espécies. Mas como ele aparece em população elevada, ele vai ser responsável por perda significativa se o agricultor não manejá-lo de forma adequada. Ao contrário das lagartas, que pode ser observado o nível de desfolha para amostrar, para o percevejo marrom, a amostragem que se tem hoje, que é eficiente, que realmente indica a população no campo, é o pano de batida. Então, o agricultor bateu o pano. Ao contrário das lagartas também, que não se movimentam muito, então você pode chegar e bater tranquilamente, o percevejo marrom, você tem que chegar de forma muito delicada na área para bater o pano e vai depender muito do horário. Nós temos que entender que o inseto, ele é um inseto que a temperatura corpórea dele segue a temperatura do ambiente. Então, de manhã cedo, logo no início da manhã, o percevejo está mais quieto, ele está mais lento. À medida que a temperatura do ambiente vai aumentando, a temperatura corpórea do percevejo vai aumentando e ele fica mais agitado e mais ágil. Então, se o agricultor for amostrar, a sugestão é que ele amostre pela manhã, que o percevejo está saindo para se esquentar e é mais fácil de você conseguir extrair ele da planta. Se você for amostrar, por exemplo, depois do almoço, a hora que você vem vindo, que o percevejo percebe de longe que você vem vindo, ele já migra da área, ele já sai, ele já voa. Então, a tua amostragem não vai mostrar a população que você efetivamente tem no seu campo. Então, é interessante amostrar de manhã, batendo a fileira ali de metro linear da planta e fazer a contagem. Os níveis de dano estabelecido para áreas de produção comercial são de 2 percevejos por metro linear. Em relação aos percevejos, é interessante entender, ou em relação ao percevejo marrom especificamente, é interessante entender a dinâmica dessa espécie. Então ela tem 2 populações que se formam ao final da safra. Uma população em maior número, que é aquela que vai para a palhada, vai para a mata, que vai no período de entre safra ficar em diapausa, embaixo da palhada, mais ou menos hibernando. E a gente tem uma pequena população que é aquela que vai para hospedeiros alternativos, rubim, alguns grãos, aquele fedegoso, algumas outras plantas que podem mantê-lo nesse período de entre safra. A maior população que vem, ou que chega na nossa área no início do plantio ali, é do percevejo que ficou em diapausa. Bem, os percevejos, eles têm uma dinâmica muito correlacionada com o ambiente. O percevejo, ele na sua fase jovem, ele não consegue ter um desenvolvimento adequado e completar seu ciclo adequadamente se ele se alimentar só de planta. Obrigatoriamente ele precisa de se alimentar de ácidos graxos, de proteínas dos grãos. Então o percevejo, quando ele chega na nossa área, ele vem com uma reserva nutricional da safra anterior e ele vai ficar se alimentando da planta. Para pegar alguns nutrientes e principalmente para pegar água.
Nessa fase ele não causa dano na planta. A toxidez da saliva, coisa assim, não causa dano na planta. Quando começa a surgir o período reprodutivo, que aí vem a oferta de grãos, o percevejo começa a se reproduzir, porque daí ele vai ter nutriente adequado para os seus descendentes. Não adianta ele colocar ovos antes se ele não vai ter nutriente adequado para nutrir os seus descendentes. Por isso o período de reprodução do percevejo, ele está mais ou menos relacionado também com o período reprodutivo da planta pela oferta de alimento. Então isso é interessante o agricultor entender, que não há necessidade dele controlar esses percevejos adultos que chegam no período vegetativo, porque ele não vai estar se reproduzindo e não vai estar ocasionando dano. É interessante o agricultor começar a focar no controle do percevejo quando ele começa a se reproduzir, que é quando a soja entra no período reprodutivo. Então, por isso, dessa recomendação de no período vegetativo não se preocupar com o percevejo. Ele está lá, mas ele não está causando dano nenhum. A partir da fase jovem, da terceira idade da fase jovem e até a adulta e a fase adulta, eles têm um potencial de dano semelhante. Então eles vão estar causando dano semelhante, que eles vão estar sugando. Quando ele suga, essa enzima que ele libera na planta, localmente ele faz uma destruição das células ali para ele poder sugar esses conteúdos, e isso pode ocasionar diversos danos. Por exemplo, se ele suga a flor, ela é abortada porque localmente se degrada essas células que tem. Se ele suga a vagem, informação, ela vai ser abortada, e o grão vai depender da fase de desenvolvimento, o tipo de dano que ele vai fazer. Se o grão é muito pequeno, recém-formado, vai abortar o grão. À medida que o grão vai enchendo, ele vai causando lesões, desde o murchamento e deformação desse grão, até praticamente dano nenhum quando o grão já está formado, já está cheio, só está perdendo água. Bem, para manejar esse percevejo, o que o agricultor tem que entender, que também é importante? Nós temos dois grupos de produtos aí. Nós temos grupos dos neonicotinoides, nós temos o grupo do acefato para manejo do percevejo. Os neonicotinoides são produtos sistêmicos, e aí o agricultor pensa o seguinte: eu apliquei, o produto vai circular na minha planta e vai controlar o percevejo. Nesse ponto aí é extremamente interessante o agricultor ter em mente que o produto sistêmico, ele é sistêmico, mas ele é ascendente. Ele vai proteger a planta de onde ele pega para cima. Ele não desce na planta. Então, se o agricultor aplicar o produto e ele pegar só na parte superior da planta, é só a parte superior que vai ficar protegida. A parte inferior não fica, porque o produto não desce na planta. Tem estudos que mostram que o máximo de 7% desse produto descendo na planta. Então isso o agricultor tem que ficar esperto nesse sentido. E aí é interessante chamar a atenção para outra questão, a tecnologia de aplicação. Numa soja como essa, fechada, que tem uma massa foliar grande, o produto tem que descer, porque o percevejo vai estar mais nas partes de baixo, se alimentando dos grãos, das vagens, nessa fase que nós estamos na cultura de enchimento de grão. O produto ele tem que descer, porque o percevejo está lá embaixo, mesmo sistêmico. Por quê? Porque ele vai ter que pegar nessa parte inferior da planta para que ela consiga proteger a planta dali para cima. Muitos a aplicação acaba pegando só a parte superior, acha que é sistêmico, que vai circular na planta, e não é assim que funciona. Então isso é importante o agricultor entender, que a tecnologia de aplicação às vezes é muito mais importante do que o produto que ele vai estar escolhendo para aplicar. Então, olhar bico, olhar pressão, fazer com que o produto desça é importante, com que chegue no inseto. Se o produto chegar no inseto e chegar de forma adequada, ele vai controlar esse inseto. Qual princípio ativo o agricultor vai aplicar? Quando? Como ele vai rotacionar esse princípio ativo? Isso ele tem que discutir com o seu técnico, com o seu engenheiro agrônomo, e fazer um planejamento dessas aplicações. Mas novamente salientando que é importante fazer rodízio desses ingredientes ativos.
por mais que sejam poucos os grupos de inseticidas que nós temos para percevejo, é importante rotacionar, então não fazer aplicações seguidas com o mesmo produto químico, né? E volto a salientar que para percevejo são 2 percevejos por metro linear no período reprodutivo para você entrar controlando. Quanto mais o agricultor reduz o número de aplicação, mais ele está ganhando e mais ele está preservando outros inimigos naturais que vão estar aí controlando esses percevejos. Em termos de inimigos naturais, os percevejos eles são controlados naturalmente no campo por moscas da família Tachini, que são moscas que vão estar se desenvolvendo nesses insetos, pegam as ninfas já maiores e pegam também adulto. E nós temos o que é extremamente importante, que às vezes o agricultor não observa no campo, porque são pequenas, são as vespinhas que vão parasitar os ovos. A gente também tem um complexo de algumas espécies de vespinhas que pegam ovos de percevejo. Ela vai colocar seus ovos dentro dos ovos dos percevejos, matar o embrião do percevejo e vai se desenvolver às custas desse nutriente que tem ali dentro. Então a vespinha ela completa o ciclo de ovo até adulto dentro do percevejo, saindo a vespinha adulta. A principal vespinha é o Telenomus. A gente tem produto registrado comercialmente, mas ainda nós estamos com uma dificuldade grande em termos de qualidade e logística do uso dessas vespinhas a campo. Então é importante o agricultor preservar as que naturalmente ocorrem. E elas estão no campo. O agricultor pode não ver, mas elas estão no campo. Então, em relação aos percevejos, é importante o agricultor observar isso, a tecnologia da aplicação, o momento que ele vai estar entrando no campo para aplicar e a preservação desses inimigos naturais. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!